Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias. Dá uma melhorada aqui para mim. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Livro Evangelho de João. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 2. Amém? Evangelho de João, capítulo 2. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Deus maravilhoso e santo. Aleluias. Pastor Natan, ele não pôde estar aqui nessa noite. Ele foi chamado para uma reunião ali na sede. E nós sabemos que como vice-presidente, ele tem alguns compromissos ali na sede. O bispo chamou ele ali à tarde. E ele me ligou e disse que não poderia estar aqui. A pastora estaria aqui, mas devido a um empecilho que eles estiveram ali, a pastora acompanhou ele ali na sede. Amém? Por isso hoje o pastor Natan se faz presente aqui. Livro de João, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Amém? Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Todos encontraram? Glórias a Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então Jesus lhe disse: tirai agora e o levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim, revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Soberano e eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, nós já te louvamos, já exaltamos a Ti, Senhor, através do louvor. Já te engrandecemos, meu Deus e meu Pai, e agora chegou o momento, ó Deus querido e Deus amado Senhor, aonde, ó Deus querido e Deus amado Senhor, nós abrimos, ó Pai, os nossos corações, ó Senhor, para que venhas falar, ó Pai querido e Papai amado, através da Tua palavra, ó Deus querido e Deus amado Senhor. Usa, meu Deus e meu Pai, a nossa vida, ó Deus querido e Deus amado Senhor, como canal, para que os Teus filhos, ó Deus querido e Deus amado Senhor, nessa noite, venham sair daqui, ó Pai, abençoados, ó Deus querido e Deus amado Senhor, para que os Teus filhos venham sair daqui, ó Pai querido e Papai amado Senhor, tendo a certeza e a convicção, ó Pai querido e Papai amado, que estão no lugar certo, buscando a pessoa certa, porque sabemos, ó Deus querido e Deus amado Senhor, que Satanás vem tentando, ó Pai, através do engano, ó Deus querido e Deus amado Senhor, tirar muitos de dentro da Tua casa, fazer com que, ó Pai querido e Papai amado, a fé venha a ser, ó Deus querido e Deus amado Senhor, abalada. Mas em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que durante a Tua palavra, Senhor, vidas venham ser alcançadas, ó Pai querido e Papai amado, corações, ó Deus querido e Deus amado Senhor, venham ser, ó Pai, amolecidos, ó Deus querido e Deus amado Senhor, e em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido e Papai amado, os Teus filhos venham sair daqui, meu Deus, meu Senhor, glorificando e exaltando o Teu nome. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos podem tomar assento, louvando ao Senhor com palmas, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor.
A palavra do Senhor aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, uma palavra bastante conhecida, ao qual nós já ouvimos vários pregadores, vários homens e mulheres ministrarem palavras em cima dessa passagem bíblica. E nesta manhã nós estivemos ali junto com alguns irmãos num lar, e o Senhor ele colocava justamente essa palavra no nosso coração para estar ministrando aquele casal. E durante a tarde, quando estava ali no meu lar, e ali o pastor me ligou e disse para mim: ó presbítero, não vou poder estar, a pastora iria pregar, mas também vai ter que ir comigo, e eu estou avisando para o irmão, que o irmão vai estar trazendo a palavra nessa noite. E ali naquele momento eu disse para o pastor: tudo bem, pastor, o senhor fique tranquilo. E desliguei o telefone e orei a Deus. E falei: Senhor, tu sabes que é a tua igreja que vai estar ali. Então eu gostaria que o senhor falasse para mim aquilo que nós devemos estar falando para a tua igreja na noite de hoje. E o Senhor ele me trouxe na mesma palavra, o Senhor ele me trouxe naquele mesmo versículo ao qual nós lemos ali na casa daquele casal. E a palavra do Senhor, ela nos diz aqui no livro de João, no capítulo 2, que Jesus, a sua mãe e os seus discípulos, eles foram convidados ali para um casamento. Eles foram convidados para uma festividade, tudo leva a crer que a primeira a ser convidada foi Maria. E por Jesus Cristo ser filho de Maria, automaticamente, ele foi convidado para estar ali junto. E como seus discípulos todas as vezes acompanhavam ali Jesus, estavam ali com Jesus, a palavra do Senhor, ela nos diz que todos eles foram ali para aquela festa, foram ali para aquele casamento. E a palavra ela nos diz que durante esta festa, durante este casamento, se nós formos nos aprofundar, nós veremos que essas festas de casamento, elas não eram como as festas que nós fazemos hoje, que começa aí muitas das vezes no sábado, algumas vezes vara ao domingo e termina no domingo à noite. Ou muitas das vezes começa no sábado, umas 7 horas da noite, quando é meia-noite, 1 hora da manhã, a festa já está se findando, já acabou a festa, os convidados estão indo para os seus lares. Não, a cultura judaica é uma cultura diferente. E essas festas, elas costumavam durar até semanas. Durante a semana toda, todos os convidados ali ficavam ali, e ali bebiam, e ali se alegravam, e ali se regozijavam ali junto com o noivo e com a noiva. E durante essa festividade, não podia faltar nada. Durante esse tempo todo ao qual aquele povo ali estava, durante aquele tempo todo ao qual a família estava reunida ali junto com os seus entes queridos, juntos com os seus amigos, não podia faltar alimento. Nós sabemos que é algo envergonhoso, muitas das vezes nós chamarmos alguém para estar no nosso lar, para fazermos uma festa, e durante a festa faltar alguma coisa. É algo feio, é algo que nos traz uma vergonha muito grande. E de repente Maria olha e o vinho se acaba. De repente aquela mulher é chamada pela dona da festa. A Bíblia ela não nos relata quem que era o dono da festa, quem estava se casando ali, mas com toda certeza a pessoa que estava se casando, ela tinha ali um contato com Maria, talvez, poderia até ser algum parente, algum familiar, porque no meio de todos ali, aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor, aquela pessoa procura Maria. E Maria olha e vê que o vinho tinha se acabado, e vê que naquele momento ela precisava de alguma coisa. Ela precisava de algo naquele momento. Aquela mulher, ela olha para o lado e aí ela encontra em Jesus. E chega em Jesus e diz para Jesus: acabou o vinho. Ela precisava de algo, meu amado, para que a família não fosse envergonhada, para que ela não passasse ali por um momento de vergonha no meio daquele povo. E ali Jesus olha para ela e diz assim: o que tenho eu contigo, mulher?
E eu começo a ver a primeira coisa, meu amado, que eu e você, aleluia, temos que ter, para que Deus venha fazer um milagre na minha e na tua vida, para que Deus venha operar na minha e na tua vida algo diferente. Eu começo a ver que aquela mulher, ela poderia ter feito qualquer coisa, ela poderia ter tomado qualquer atitude, mas quando ela olha para Jesus Cristo e diz para Jesus Cristo, ó, não tem mais vinho, e Jesus Cristo diz para ela, o que tenho eu contigo, mulher? Ela pode ter pensado assim, nossa, mas ele me deu uma resposta negativa, ele não vai ajudar. Ele me deu uma resposta que não era a resposta ao qual eu queria receber. Mas aquela mulher, meu amado, ela toma uma decisão muito importante. Ela obedece ao Senhor. Ela chama ali aqueles serventes e diz para os serventes, fazai tudo aquilo que ele vos mandar. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu já começo a ver aqui, meu amado, que aquela mulher, ela conhecia a Jesus Cristo. Ela tinha intimidade com Jesus Cristo. Porque quando a pessoa tem intimidade com a outra pessoa, mesmo aquela pessoa nós perguntando algo para ela, e ela dizendo para nós, ó, não é o meu momento ainda, mas nós sabemos que aquela pessoa vai fazer, porque nós conhecemos aquela pessoa, nós sabemos que aquela pessoa, ela é capaz de fazer aquilo para mim e para você. E Maria, ela tinha convicção e ela tinha certeza que Jesus Cristo iria fazer algo naquele momento, que Jesus Cristo não iria desamparar aquela família, que Jesus Cristo não iria deixar que aquela família passasse por aquela vergonha. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E eu já começo a ver, meu amado, que foi o conhecimento ao qual ela tinha com Jesus Cristo. Foi ela conhecer a Jesus Cristo no seu íntimo. Que ela sabia que Jesus Cristo iria operar aquele milagre naquele momento. Porque não tinha o que fazer, meu amado. Não tinha onde ir buscar o vinho. Iria demorar para sair para buscar aquele vinho. Não é como hoje, que nós montamos ali nos nossos veículos e vamos ali até a Coop, até o Carrefour, até o Extra, compramos ali aquilo que nós precisamos e voltamos correndo. A situação era uma situação totalmente diferente. Era uma situação ao qual, meu amado, somente uma providência divina para que aquela pessoa, para que aqueles noivos não viessem passar por aquela vergonha. E aquela mulher, ela tinha intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela sabia com quem ela estava falando. Ela sabia em quem ela tinha chegado para conversar, para falar que o vinho tinha acabado. Ela sabia, com toda certeza, ela tenha se lembrado daquela virgem, ao qual aparece um anjo e diz para ela, ó, do seu ventre, é daí do seu ventre que vai vir o Salvador. Talvez naquele momento ela se lembrou, aleluia, que ela mesmo sem conhecer a homem nenhum, ela concebeu aquela criança, ela concebeu aquele filho. Então ela sabia que aquele homem ao qual ele estava falando tinha o poder para fazer o milagre naquele momento. O que eu quero falar para você nessa noite, meu amado, quando eu e você conhecemos a Cristo, quando eu e você temos intimidade com Cristo, quando nós pedimos algo para Ele, nós temos a convicção, nós temos a certeza que Ele vai fazer nas nossas vidas. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque a intimidade, porque o conhecimento. Quando nós temos um amigo verdadeiro, eu digo um amigo verdadeiro, eu tenho, amados. Eu tenho amigos que eu tenho certeza que se eu sair daqui agora e chegar na casa dele e falar assim, ô amigo, eu estou precisando de uma importância alta em dinheiro. Tem como você arrumar para mim, mas ó, eu não tenho condições de te pagar agora. Eu não sei quando eu vou poder te pagar. Eu tenho certeza, meu amado, que se ele tiver esse dinheiro, com toda certeza, ele vai me abençoar com esse dinheiro, porque ele é meu amigo, ele é meu melhor amigo, eu tenho uma intimidade com ele, eu tenho, aleluia, uma comunhão com ele, e muitas das vezes, meu amado, eu e você deixamos de conquistar aquilo que Deus tem para mim e para você, porque nós não temos a intimidade ao qual necessitamos ter com Cristo, nós não temos a comunhão ao qual precisamos ter com Cristo, nós muitas
das vezes nem acreditamos que Cristo pode fazer esse milagre nas nossas vidas. Mas deixa eu falar algo para você nessa noite, meu amado. A minha palavra nos diz, aleluia, que nada é impossível para Cristo. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema. Eu não sei aquilo que vem te assolando, aquilo que vem te atrapalhando, qual é o gigante que se levantou, aleluia, para tentar fazer com que você venha parar. O que eu tenho certeza, meu amado, é que nós temos um amigo chamado Jesus Cristo de Nazaré, e morreu naquela cruz, que padeceu naquele lugar, para que hoje eu e você viéssemos estar aqui. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A certeza que eu tenho é essa, a convicção que eu tenho dentro do meu coração é essa, que independente da situação ao qual eu venha passar, Jesus Cristo está ali ao meu lado, Jesus Cristo está caminhando comigo, Jesus Cristo se faz presente na minha vida. Maria aqui, meu amado, ele traz algo para nós, ela mostra algo para nós, que para mim e para você hoje é muito importante. Ela mostra para mim e para você, meu amado, que quando eu e você conhecemos a pessoa, nós confiamos naquela pessoa, nós colocamos nas mãos daquela pessoa as nossas aflições, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e esquecemos, meu amado. Presta atenção na criança. Acredito eu que os irmãos que são pais aqui, acredito que o seu filho ou a tua filha, com certeza, meu amado, já subiu no sofá, no encosto do sofá, abriu os braços e disse para você: me segura, pai, e se jogou. Por que ela faz isso? O porquê que a criança faz isso com o pai, com a mãe? Porque a criança confia no pai e na mãe. A criança sabe que o pai e a mãe não vai deixar com que ela venha cair, não vai deixar com que ela venha padecer, não vai deixar que nada de mal venha acontecer a ela, meu amado. E com Jesus Cristo não é diferente, meu querido. Ele não vai deixar você cair não, meu amado. Ele não vai deixar você acabar, você parar, você voltar para trás. Ele vai fazer na tua vida o melhor, meu querido, porque Ele te ama, porque Ele te quer bem, porque Ele morreu naquela cruz, meu amado. Foi por amor a ti, meu querido, foi por amor a você, minha amada. Ele não morreu naquela cruz não, meu querido, em vão. E nem porque eu e você iríamos estar aqui de terno e gravata no dia de hoje, não. Ele morreu por mim, por você, porque Ele te ama, porque Ele te ama, porque Ele te ama. E quando Ele ama, meu amado, tenha certeza de uma coisa: Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida. E nessa noite, meu amado, Jesus Cristo está cuidando de você. E nessa noite, meu amado, Jesus Cristo vai fazer o milagre na tua vida. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Maria tinha essa convicção, Maria tinha essa certeza, e é o que muitas das vezes falta para mim e para você. Ela não chega em Jesus e fala o que Jesus tem para fazer. Olha bem, é totalmente diferente eu chegar em Jesus e falar assim: Jesus, a coisa na minha casa está difícil, e só, e deixar Jesus trabalhar. Deixa Ele fazer, deixa Ele operar, da maneira dele, não da minha maneira. Maria aqui podia ter chegado em Jesus e dito assim: ó, acabou o vinho, faz um milagre aí. Ó, Jesus, acabou o vinho, faça alguma coisa para que esse povo não venha a ser envergonhado. Não, ela deixou Jesus Cristo trabalhar, ela deixou Jesus Cristo fazer. E muitas das vezes eu e você entramos na presença de Cristo e falamos: ó Deus, eu estou precisando disso, Pai, mas ó, o Senhor faz assim, o Senhor faz assado, faz dessa maneira. Deixa Deus trabalhar na tua vida, meu amado, deixa Deus trabalhar na tua vida, minha amada, porque Ele sabe o momento certo, Ele sabe a hora oportuna, Ele sabe
sabe o momento de fazer o milagre na tua vida, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É Ele quem sabe, é Ele quem faz, é Ele quem conhece o coração daquele lá, é Ele quem conhece o coração daquela lá, é Ele quem conhece, meu amado. Eu e você, nós vemos exteriormente, nós vemos por fora, nós vemos a casca, mas Cristo não. Cristo contempla o coração, Cristo conhece o coração, e Cristo trabalha dentro do coração, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque muitas das vezes, amado, nós entramos na presença de Deus, nós falamos aquilo que nós queremos que Deus faz, e aí Deus faz do jeitinho ao qual nós pedimos. Ó Deus, entra com providência ali, faz ali, Senhor, dessa forma, e aí Deus vai e faz. E aí daqui 2, 3 meses, aquela pessoa ao qual nós pedimos, nós clamamos, aquele milagre, aquilo que nós, de repente volta de novo. E aí nós indagamos ao Senhor: mas Deus, mas espera aí, o Senhor não fez, o Senhor não operou, o Senhor não mudou. E aí Deus fala: mas eu não mudei do jeito que eu queria, eu mudei do jeito que você queria, do jeito que você me pediu. O povo de Israel, meu amado, a palavra do Senhor, ela nos diz que o povo de Israel, no livro de Samuel, ela pede um rei segundo o rei dos outros povos. Deus já tinha um rei preparado para o povo de Israel. Já estava tudo certo. Deus iria levantar Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, para reinar ali sobre Israel. Já estava certo. Deus já sabia o que fazer. E aí aquele povo se levanta, e aí pede um rei segundo os reis dos outros povos. Um rei de grande estatura, um rei bonito, um rei que todos olhavam e falavam: nossa, ali vai o rei de Israel, olha lá, ó, ali vai o comandante do exército de Israel, olha como ele é bonito, olha os cabelos dele como são, olha o porte físico dele. E aí Deus fez da maneira ao qual eles queriam. Deus não mudou nada, porque a Bíblia diz que Saul era bonito, que Saul era um homem que aonde ele passava as mulheres, nossa, que homem lindo, olha só o tamanho desse homem. Da maneira ao qual o povo pediu, Deus deu, Deus fez. Não demorou muito, Saul começa a meter os pés pelas mãos, Saul começa a fazer tudo aquilo que era contrário àquilo que Deus tinha para o povo de Israel. E aí o povo começa a ver que Deus, ele escolhe pelo coração, meu amado. Deus, ele conhece o meu e o teu coração, ele sonda o meu e o teu coração, ele conhece o mais íntimo do meu e do seu pensamento, e ele já tinha escolhido um homem segundo o coração de Deus. E aí o povo de Israel teve que sofrer, o povo de Israel teve que padecer, o povo de Israel teve que passar por muitas coisas ao qual o povo não precisaria passar se eles tivessem deixado Deus fazer na hora certa e no momento certo. A palavra do Senhor, ela nos diz que tudo, olha bem, tudo que Deus faz é bom. Tudo. E é difícil, né, amado? É difícil a gente entender se tudo que Deus faz é bom, né? Porque muitas vezes nós estamos passando uma luta tão grande, nós estamos passando uma peleja tão grande, e aí nós ouvimos alguém falar assim: ei, tudo que Deus faz é bom, mas meu Deus, é bom eu estar passando por esse vale? É bom eu estar passando por esse deserto? Deixa eu falar algo para você nessa noite, meu amado. É no deserto que Deus vai te lapidar, é no deserto que Deus vai mostrar que Ele é contigo, é no deserto que você vai abrir a tua boca e vai clamar a Deus, e vai orar a Deus, e vai pedir para que Ele venha entrar com providência na tua vida. É no deserto que Deus vai te abençoar, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque é fácil, quando as coisas estão boas, é muito fácil adorar a Deus, quando o negócio está indo em vento e poupa, aleluia,
Está aqui no domingo, aleluia. Quando lá na tua casa as coisas estão caminhando bem, quando lá no teu trabalho as coisas estão caminhando bem, quando nas suas finanças as coisas estão caminhando bem. Mas é muito difícil, meu amado, dar glória a Deus na prova. É muito difícil, meu amado, dar glória a Deus no deserto, meu amado, exaltar a Deus quando está faltando alguma coisa no lar. Mas a palavra do Senhor, ela diz: a tudo dai graça, a tudo glorifique a Deus, a tudo exalte a Deus, porque só Ele é quem pode fazer na tua vida. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E sabe quem dá glória a Deus na prova? Quem tem intimidade com Ele. Quem tem intimidade, amado. Se você não tiver intimidade com Deus, você não vai dar glória a Deus na prova. Você vai murmurar. Você vai fazer como o povo do deserto fez lá, ó. Você vai murmurar. Mas Deus, tu nos tiraste lá do exército, onde tinha cebola. Meu amado, cebola. O povo contendendo com Deus, porque no Egito tinha cebola. Você está vendo o que Satanás muitas das vezes faz com o cristão? Amado, cebola, tanta coisa boa. O povo fala lá no exército, no Egito tinha cebola, Deus. Que saudade da cebola do Egito, Deus. Eles não tinham comunhão. Eles não conheciam Jeová Rafá, Jeová Jirê. Eles não sabiam, aleluia, o tamanho do Deus ao qual eles serviam. Eles não tinham consciência, aleluia, do Deus ao qual eles cultuavam. Eles não tinham consciência daquilo que Deus podia fazer na vida deles. E muitas das vezes, meu amado, na minha e na tua vida não é diferente. Por falta de intimidade com Deus, muitas das vezes nós achamos que não dá mais. Quem é que nunca disse isso? Quem é que nunca olhou e disse assim: Senhor, não dá mais. Não dá mais, Senhor. Eu não aguento mais, meu Deus. Ah, Pai, que luta é essa? Quem é que nunca disse isso? Mas quando Deus está no negócio, meu amado, independente da luta, independente da dificuldade, independente da provação, Ele entra com providência. Ele mostra para mim e para você, e não foi em vão que Ele morreu naquela cruz, não. Ele mostra para mim e para você, que no mundo nós teremos aflição, mas que nós teremos que ter bom ânimo, porque como Ele venceu, meu amado, eu e você venceremos esse mundo. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quando nós falamos de vencer este mundo, meu amado, não pense na casa própria não, viu? Nem no carro do ano. Pense que você vai morar no céu. Pense que tem um lugar preparado, meu amado, para você. Paulo, ele diz, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que nada se compara, nenhuma aflição, nenhuma tribulação, ela se compara àquilo que espera a mim e a você lá no céu, meu querido. Por isso, meu amado, está na prova da glória a Deus, está passando por dificuldade da glória a Deus, exalte, glorifique, exalte esse Deus, porque há um lugar preparado para ti. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E é essa a recompensa do crente. É essa. Todas as vezes, meu amado, que a coisa aperta para o meu lado, a primeira coisa que eu lembro: há um lugar preparado para mim no céu. Aleluias. Que independente daquilo que eu venha passar nesta terra, Jesus Cristo morreu para mim e preparou um lugar lá no céu para mim, aleluia. E é isso que me conforta, meu amado, é isso que me dá forças, é isso que faz com que eu continue a batalha, é isso que faz com que eu continue a luta, é isso, meu amado, que me renova. É saber, meu querido, que eu vou morar no céu, é saber que tem um lugar preparado para mim, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E muitas das vezes eu e você acabamos nos apegando nesta terra.
E por isso não vivemos as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Porque nós acabamos confundindo. O que nós temos aqui nesta terra, meu amado, tenha a convicção e a certeza de uma coisa. Aprenda uma coisa nessa noite. Carro bom, casa própria, bênçãos financeiras, tudo isso já é teu. Já é teu. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então já é seu. Uma coisa que nós temos que lutar, que nós temos que brigar, que nós temos que todos os dias da nossa vida lutar, é para morar no céu. Porque Satanás, meu amado, ele vem colocando na mente, aleluias, da igreja, ele vem colocando na mente dos cristãos, aleluia, que você tem que comer o melhor desta terra, neste lugar, e não passar por aflições, e não passar por dificuldades. Quantas pessoas estão trocando, aleluia, o verdadeiro evangelho para cultuar em lugares aonde tudo está bem, não acontece nada, não te falta dinheiro no bolso, você tem uma casa maravilhosa, você tem um carro maravilhoso, só que Satanás não está nem aí para você. Por quê? Porque você está caminhando a passos largos para o inferno, a passos largos para a perdição, a passos largos. E é por isso que muitas das vezes, meu amado, em alguns lugares aí, tudo é lindo, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Eu ouvi de um certo jovem, amigo meu, que aceitou Jesus, veio para a igreja, Deus usava esse menino para evangelizar nas ruas. E aí um belo dia, devido a problemas dentro da casa de Deus, porque nós sabemos que temos muitos problemas dentro da casa de Deus, esse jovem, ele saiu. Ele não quis mais saber de vir para a igreja. Foi embora. E aí ele foi para um lugar aí, que eu não vou citar o nome por ética. Ele foi aí para umas seitas dessas da vida. E um belo dia eu encontrei-o. E aí eu falei para ele, mas meu amigo, você estava lá na igreja, no caminho certo, adorando a Jesus, adorando a Deus. E por que você saiu? E aí ele olhou na minha cara e disse assim, eu vou ficar num lugar onde tem fofoca, onde tem disse-me-disse. Eu vou ficar num lugar onde um está falando mal do outro, um está querendo ser melhor do que o outro. Eu vou ficar num lugar onde as pessoas não se entendem. Não. Eu vou ficar onde eu estou lá, que não tem nada disso. Não tem fofoca, não tem discussão, não tem briga. Ninguém quer ser melhor do que ninguém. E aí eu disse para ele, amém, amado. Mas nesse lugar onde você está, você sente o poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. No lugar onde você está, você chora na presença do Senhor, você dá glórias a Deus, você pula na presença do Senhor, você exalta esse Deus ao qual nós servimos. Aí ele olhou para a minha casa e disse, não, nesse lugar eu não consigo fazer nada disso. Eu falei, então é por isso, meu amado, quando, meu querido, a igreja não tiver problema, pode ter certeza que ela já está no céu, que ela já está na glória, que ela não vai ter problema nenhum. Mas enquanto ela estiver aqui, meu amado, tenha certeza de uma coisa, o joio, ele cresce junto com o trigo, e Cristo disse que é mister, que se arrancar o joio, muitas das vezes eu arranco o trigo junto, e se eu arrancar o trigo, muitas das vezes eu arranco o joio junto. Por isso que a igreja de Cristo, aleluia, ela é uma igreja que tem problema sim, glória a Deus por isso, aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor, porque se ela não tivesse problema, meu amado, pode ter certeza de uma coisa, haveria alguma coisa errada, porque o pastor é homem, os membros são homens, com toda certeza, meu amado, somos falhos, somos sujeitos a erro, e se eu e você estivermos aqui dentro, olhando para o pastor, olhando para o presbítero, olhando para os obreiros,
tenha certeza de uma coisa, meu amado, você não vai ficar aqui, você não vai ficar ali, você não vai ficar acolá, você não vai ficar em lugar nenhum, porque você está deixando de olhar para o consumador da tua vida, para aquele que morreu na cruz. Agora, se você olhar para Cristo, tenha certeza de uma coisa: Jesus vai fazer maravilha na tua vida. Mas para isso, meu amado, o seu foco tem que estar em Cristo. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Maria, ela nos mostra aqui, meu amado, que intimidade, conhecimento com Cristo é primordial para quem quer alcançar o milagre, para quem quer que Jesus faça o milagre, para quem quer que Jesus opere, aleluia, algo diferente na sua vida. A necessidade, meu amado, de eu e você termos, aleluia, conhecimento e intimidade com o Rei dos Reis e com o Senhor do Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Maria nos mostra, meu amado, que através dessa intimidade ao qual ela tinha, ao qual ela nos mostra, quando ela diz para Jesus: acabou o vinho, ela nos mostra que quando nós temos essa intimidade, quando nós mostramos para Jesus: Deus, eu confio em Ti, está aqui, a minha dificuldade está aos seus pés, faça da maneira ao qual você acha melhor. Sai e deixa Jesus Cristo trabalhar. Eu começo a ver Jesus Cristo fazer algumas coisas para as nossas vidas. Através daquela atitude daquela mulher, através daquilo que aquela mulher fez, eu vejo o mestre olhando para o lado. A Bíblia ela não nos diz não, mas eu posso contemplar pelos olhos da fé Jesus Cristo olhando assim ao redor dele, após Maria ter dito que acabou o vinho. Ele olhar para um lado, ele olhar para o outro, e ali ele encontrar aquelas talhas ali e falar: opa, achei. É ali. Achei o que eu queria. E ali chamar aqueles homens e falar assim: pega aquelas talhas ali, pega ali aquelas talhas e encha de água. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Água, meu amado, uma coisa simples, uma coisa que a gente abre a torneira, está lá a água. O que eu entendo, meu amado, com isso, o que eu aprendo com isso nessa noite, Jesus, meu amado, Ele trabalha na minha e na tua vida com coisas simples. Jesus, Ele não precisa de liturgia, Ele não precisa daquele aparato todo para entrar na presença do Senhor, que nem eu já ouvi, aleluia, muitos dizerem para mim: não, para você entrar na presença de Deus, você tem que estar, aleluia, vestido com a camisa, você não pode estar de short para orar ao Senhor, você tem que estar de calça, você tem que estar de camisa. Meu amado, Jesus, Ele trabalha na minha e na tua vida com coisas simples, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O que chamou a atenção de Jesus ali naquele momento foi a intimidade de Maria com Ele, foi Maria colocar nas mãos dele aquele problema, não foi Maria, aleluia, ter chegado até Ele, aleluia, toda cheia de pompa, toda cheia de, mestre, Senhor. Não, Maria chega e diz para Jesus: acabou o vinho. Como ela falava com qualquer outra pessoa. Quando você entra na presença, aleluia, de Deus, meu amado, você tem que entrar com simplicidade de coração. Você tem que entrar, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Como você entra na presença do seu Pai. Quando eu chego na minha casa, eu chego no meu Pai, é óbvio, com todo o respeito, porque é meu Pai, mas eu tenho uma intimidade com Ele, de falar de uma maneira ao qual Ele me entenda. E muitas das vezes nós entramos na presença do Senhor com tanta coisa, com tanta pompa, com tanto negócio, que Cristo olha lá de cima e fala: meu Deus, é mais fácil falar aquilo que ele ou que ela precisa. Meu amado, eu não sei, meu amado, aquilo que você precisa, eu não sei aquilo que você quer que Deus faça na tua vida, mas nessa noite, meu amado, fale para Jesus, converse com Jesus, abra o teu coração para Jesus nessa noite, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, sem reserva.
Não, isso aqui eu não vou falar não, porque Jesus vai pensar de mim, amada? Ele sonda o teu coração. Você pode não falar, mas Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que está dentro do teu coração aí. Nada nós conseguimos esconder do Senhor. Nada. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. E aí Cristo olha para o lado assim, ó, e pega uma coisa tão simples. Uma coisa que até então naquela época, hoje é um pouco mais escasso, né? Hoje, como nós passamos aí, os irmãos da região aqui, passamos por uns momentos difíceis aí sem água. Mas água, naquela época, era algo, você achava fácil, qualquer lugar. Jesus Cristo, meu amado, Ele quer agir na tua vida, aleluia, nas coisas simples, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O que Ele quer de ti, meu amado, é apenas uma adoração sincera, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O que Ele quer de ti, meu amado, é apenas que você coloque aos pés dEle e deixe que Ele venha trabalhar na sua vida. Ele não quer, meu amado, aleluia, que você fique com medo, que você tenha receio, que você tenha vergonha. Jesus Cristo, Ele quer, meu amado, que você trate Ele como um pai, como você tem intimidade com o seu pai. Jesus Cristo quer essa intimidade contigo nessa noite, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele quer que você, meu amado, entre na presença dEle, aleluia, como nós fazemos com um amigo. Eu, quando eu vou falar com meu amigo, aleluia, eu não fico falando para ele, parceiro, eu estou precisando da tua ajuda, me ajude, rapaz. Você conhece, você sabe a minha situação. Deus, Ele quer, meu amado, que eu e você entre na presença dEle e abra os nossos corações, mesmo sabendo o que eu e você estamos pensando, mesmo conhecendo o mais íntimo do meu e do teu pensamento. Jesus Cristo quer que nós falamos, Jesus Cristo quer que nós indagamos, Jesus Cristo quer que nós pedimos, Jesus Cristo quer que nós entramos na presença dEle sem vergonha, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, sem restrições, porque Ele sabe que eu e você somos falhos. Ele sabe, Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe que como, aleluia, é dito, como é louvado, os meninos de louvor louvam, vira e mexe, aleluia, o pecado vem. Ele sabe que eu e você acordamos e vamos dormir pecando. Ele sabe disso. Ele conhece o meu e o teu coração. E muitas das vezes Satanás ele enche tanto a minha e a tua cabeça, ele fala tanta coisa no meu e no teu ouvido que nós começamos a ter dúvida. Mas Deus não vai fazer isso na minha vida, porque eu fiz isso ontem, amado. Deixa eu te falar algo para você, meu querido. Deus, Ele não quer saber aquilo que você fez há 1 ano atrás, há 6 meses atrás. Deus, Ele não quer saber de nada, meu amado. Ele não dá as coisas para você porque você não fez isso ou aquilo. Ele dá as coisas para você, Ele abençoa a tua vida, porque Ele te ama, porque Ele te ama, porque Ele te ama, porque Ele te ama, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele não fez aquele milagre ali naquela casa porque os noivos mereciam, porque se os noivos tivessem tanta importância assim, o nome deles teria na Bíblia, teriam dedicado ali, foi o fulano e o Bertrano que casou, que eram homens de Deus. Não fala nem quem eram os noivos, fala dos noivos. Então, o que eu entendo com isso? Que eram pessoas como eu e você. Pessoas sujeitas ao erro. Pessoas sujeitas ao engano. Pessoas sujeitas às adversidades deste mundo. Pessoas que passam por dificuldade. Pessoas normais, como eu e você. E aí Jesus Cristo vai e não deixa com que aqueles noivos viessem passar vergonha, com que aqueles noivos fossem envergonhados no meio dos teus parentes, no meio dos teus convidados, nos meios dos teus amigos. Jesus Cristo, Ele não deixa. Jesus Cristo, Ele entra com providências porque Ele vê e porque Ele ama. Esse foi o primeiro milagre de Jesus Cristo. A primeira coisa que Jesus Cristo fez para mostrar que Ele era o Filho de Deus.
E na minha e na tua vida, meu amado, Ele já fez tantas coisas. Ele já operou tantos milagres. Se eu passar esse microfone aqui, ó, por essa igreja toda, cada um de vocês vai ter algo para falar que Jesus Cristo fez, que Jesus Cristo operou. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Satanás, ele bombardeia tanto a nossa mente, ele bombardeia tanto, que muitas das vezes nós acabamos esquecendo aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus operou, e só vemos aquilo que Ele não fez, e aquilo que Ele não operou ainda, e isso aí vai enfraquecendo a minha e a tua fé, vai abalando a minha e a sua estrutura, e quando eu e você vemos, nós estamos fracos na fé, porque nós deixamos de olhar aquilo que Ele fez. Nós vemos isso bem claro no povo de Israel, logo após Jesus Cristo abrir o Mar Vermelho, amados. Você quer milagre maior do que você ver um mar aberto assim, ó, 2 paredes de água assim, ó, e você passando a seco no meio daquele mar? Não demorou muito, o povo estava murmurando por que Deus tinha tirado ele do Egito e colocado ele ali no deserto. Por que eles não tinham o que comer ali no deserto? Por que eles passavam por aquelas provações ali no deserto? Por que Deus tinha tirado eles de lá, que tinha cova, para que eles morressem ali naquele deserto? E quantas das vezes eu e você não fazemos a mesma coisa? Jesus faz maravilhas quando nós aceitamos Jesus. Jesus opera coisas grandes na nossa vida quando nós começamos a caminhada cristã. E quando nós caminhamos 1, 2, 3, 4, 5 anos, as setas vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm, e aí nós acabamos deixando de olhar aquilo que Deus fez e começamos a olhar aquilo que Deus não fez. Deixa eu falar algo para você nessa noite, meu amado. Você aceitou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e aquilo que Ele operou na tua vida, Ele vai operar novamente. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Talvez não é o momento. Oh, aleluia! Talvez não é a hora. Mas Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai operar, Ele vai mudar, Ele vai transformar, porque Ele é Deus nessa terra, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, e não há outro, não há outro. Pode procurar, procura, converse com as pessoas aí fora, que acham que servem a Cristo, que acham que servem a Deus. Hoje pela manhã nós falávamos algo na escola bíblica dominical interessante. O espírito do engano, ele está trabalhando de uma tal maneira, e até dentro da igreja, viu, amados? Até dentro da igreja, que as pessoas, elas não querem mais aceitar o verdadeiro Deus. Elas querem aquele Deus aonde elas podem estar no erro e estar dentro da igreja, aonde elas podem estar fazendo o que está errado e estar dentro da igreja, aonde elas não faltam nada na casa delas e elas estão dentro da igreja. Esse Deus que padeceu na cruz, esse Jesus Cristo que sofreu aflições, a grande maioria não quer mais não, amado. A grande maioria quer viver de bênção, quer viver de bonança. Só que quando eu abro aquela palavra ali, ó, quando eu leio aquela palavra ali, eu vejo homens e mulheres se sacrificando pela obra de Deus. Eu vejo homens e mulheres pregando o Evangelho de Deus e sendo jogado em precipício. Eu vejo homens e mulheres falando do amor de Cristo e sendo presos, sendo açoitados. É isso que eu vejo na palavra do Senhor. E o Evangelho é isso. O Evangelho é luta. O Evangelho é batalha, o Evangelho é perseguição, mas o Evangelho é vitória, o Evangelho é bênção, o Evangelho é alegria, o Evangelho, aleluia, é louvado e engrandecido é o nome do Senhor, é Cristo na minha e na tua vida, meu amado. Passamos por dificuldade sim, mas Cristo guerreia por mim e por você. Cristo trabalha por mim e por você. Ele faz na minha e na tua vida.
Mas para isso, meu amado, nessa noite, aleluia, oh, Nigiri Calabradesh, nessa noite, aleluia, o Senhor diz para mim e para você, há necessidade de uma intimidade com Ele, há necessidade de uma comunhão com Ele, há necessidade de aceitar, aleluia, aquilo que Ele tem para fazer na minha e na tua vida, que na maioria das vezes, aleluia, de 100%, 80% é aquilo que nós não queremos que venha a ser feito. A vontade de Deus, ela é totalmente oposta à minha vontade e à sua vontade. Por isso que, na grande maioria das vezes, meu amado, nós não conseguimos compreender o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Porque é totalmente ao contrário daquilo que eu e você esperamos. O ser humano, ele quer tudo para ontem. Ele quer dobrar o joelho e quer que a coisa venha acontecer na vida dele. Só que quando nós falamos de obra de Deus, é diferente. A palavra do Senhor, ela nos diz no livro de Eclesiastes: há tempo para todas as coisas, no céu e na terra. Não é para algumas coisas não, meu amado. É para todas. Não é para o problema do A e do B, não. É para o problema seu também. Porque muitas das vezes, não, o irmão pode passar, mas eu não posso. Não, o meu tem que vir mais rápido do que o do irmão, porque o irmão tem mais estrutura do que eu para suportar, meu amado. Tenha certeza de uma coisa. A palavra do Senhor, ela é clara quando ela diz: Deus não dá um fardo maior do que nós possamos carregar. Eu não sei qual o tamanho do teu fardo. Eu não sei qual o tamanho da tua cruz. Mas tenha certeza de uma coisa: você pode carregá-la. Você pode caminhá-la. Não tenta cortar ela não, tá, meu amado? Tem uma história aí de um certo homem aí que ele saiu com a cruz dele. E aí durante a caminhada dele, saíram 2 homens. E durante essa caminhada, esse foi indo, e aí a cruz foi ficando pesada, e ele parou, e aí ele falou: se eu cortar um pedacinho da cruz não vai ter problema. E aí ele foi e cortou um pedacinho da cruz dele. E o outro continuou caminhando com a cruz grande. E ele foi indo. Aí ele foi: se eu tirar mais um pedacinho da minha cruz não vai ter problema. E continuou a caminhada, e foi indo. E daqui a pouco, vou tirar mais um pedacinho porque eu tô cansado. E o outro carregando a cruz ali, e levando a cruz dele, e caminhando. Chegou num belo lugar, tinha um precipício, um abismo. E aí aquele que estava com a cruz grande chegou com a cruz dele, parou, olhou para o outro, jogou a cruz dele, passou por cima da cruz, catou a cruz de novo e jogou nas costas. O outro olhou para um lado, olhou para o outro, e a cruzinha dele era desse tamanho assim. E ele não podia continuar a caminhada. Meu amado, não corte a sua cruz, continue a sua caminhada. Continue a sua caminhada, porque há um lugar preparado para você. Há um lugar ao qual, aleluia, Jesus Cristo preparou para você. E você vai morar no céu, independente da sua dificuldade, independente do seu problema. Tenha certeza de uma coisa: você vai morar no céu, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, independente da situação ao qual você está. Saia daqui nessa noite, meu amado, com uma convicção: se até aqui as lutas, as dificuldades, os problemas tinham feito com que você esquecesse que você tem um lugar preparado para ti, volte a se lembrar. Tenha certeza que essas aflições, meu amado, elas somente vão servir, sabe para quê? Para te lapidar. Um diamante, não sei se os irmãos já sabem, mas um diamante, você pega ele bruto. Você colhe o diamante, ele está bruto, aquela pedra brutona. E ali eles vão lapidando, e daquele diamante bruto se faz joias lindas. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você, aleluia. Ele quer lapidar a mim e a você. Ele quer trabalhar em mim e em você, para que eu e você pudéssemos, aleluia, morar no céu. Para que eu e você possamos, aleluia, glorificar, exaltar e bendizer ao Criador dos Criadores. Aquele, aleluia, que morreu naquele madeiro por mim e por você. Para que eu e você possamos, em nome de Jesus Cristo, participar da boda do Cordeiro. Amém? Que nessa noite, aleluia, nós venhamos ficar com essa palavra, aleluia, e venhamos sair daqui em nome de Jesus Cristo, com mais intimidade com Deus, e sabendo que o milagre vai ser operado na minha e na tua vida,
em nome de Jesus Cristo. Amém.